Olá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! Então, meus irmãos, concluída a primeira parte, a primeira tábua da lei, com relação aos 10 mandamentos, os quais Jesus resume amar a Deus sobre todas as coisas, onde estão inseridos também guardar os dias de festa, não tomar o santo nome de Deus em vão, a gente tem uma grande convicção de que, depois dessas reflexões, nós também trouxemos para a nossa vida e começamos a adotar certos hábitos, certas atitudes que não tínhamos antes, começamos a deixar certas coisas que percebemos serem importantes, né? E deixando e tirando do centro da nossa vida, porque não tinha tanta importância, porque estávamos colocando no lugar de Deus. Com certeza devemos ter percebido a necessidade de retomar coisas boas que contribuem, né, para vivermos bem esse mandamento, como a oração, a palavra de Deus. Então é um tempo de reflexão e de preparação. O Senhor está nos falando, nos orientando. Precisamos ir trazendo para a prática da nossa vida, inserindo na nossa vida. É um tempo de preparação, inclusive, para você, para a confissão. Quais os meus pecados? Eu estou percebendo onde eu estou pecando contra o primeiro mandamento, contra o segundo, contra o terceiro? Ou eu acho que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas o meu domingo eu ainda não consigo vivê-lo como o dia do Senhor. Eu assumo todos os compromissos com o jogo, beber uma aqui, outra ali, é o lazer, é dormir tudo que eu puder, mas e aquilo que é o principal, o dia do Senhor, né? A missa eu vou quando dá, ou eu estou colocando como prioridade agora na minha vida? Vamos passando para a etapa seguinte, a segunda tábua da lei, os 7 outros mandamentos. Só que antes a gente vai fazer uma pequena introdução nessa primeira parte desse vídeo, porque nesse tempo a gente vai falar muito sobre aquilo que é a moral cristã e também sobre a doutrina social da igreja, nesse tempo de muitas ideologias, de muitas informações, porque se a gente reflete um pouco sobre isso, vai nos ajudar a compreendermos melhor os outros mandamentos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina, aliás, sobre a moral cristã. Não é muita coisa, porque eu não tenho esse entendimento muito a respeito da moral, mas assim, algo básico que vai nos ajudar. Talvez, digamos assim, que é suficiente já para nos ajudar a compreendermos melhor. Moral. É importante a gente perceber que nós, seres humanos, nós somos únicos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a dignidade que nem uma outra criatura tem. Só nós somos seres formados por corpo e espírito, diferente dos anjos, que são seres totalmente espirituais, diferente de qualquer outra criatura, qualquer outro animal, que só tem carne e, digamos assim, uma alma que é mortal. Nós temos a razão, nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de escolher. Digamos assim, que o cavalo lá, ele não quer comer legumes ou ele escolhe comer só o milho, né? A gente pode escolher
comer o legume, escolher comer a carne, ou escolher fazer um jejum e não comer nada às sexta-feira, não é verdade? Então nós temos Deus nos deu essa capacidade. Então também só nós sofremos certas tensões, aflições, né? O bezerrinho lá no campo, ele não fica preocupado o que ele vai comer no dia seguinte, o que ele vai ser quando crescer, se ele vai achar a companheira ideal. O pássaro que está voando aí, ele não tem aquela preocupação onde que ele vai dormir, né? Essas coisas própria nossa, de homem. Então, só nós passamos por isso. Mas onde que entra a moral? Para dizer que nós nascemos humanos e que a nossa humanidade ela vai sendo construída. A moral entra aqui. Aquilo que vai favorecer, aquilo que é o projeto para um ser humano, que vai ajudar a me edificar, a construir a minha humanidade, ele é considerado moralmente bom. E aquilo que é nocivo, que vai me ajudar, que vai me destruir, ele é moralmente ruim. Assim como na ciência, na saúde, por exemplo, o médico tem capacidade de chegar para você e dizer assim, olha, esse medicamento contém essa fórmula, por isso ele vai ajudar na sua saúde, ele vai agir diretamente nesse seu problema e vai restabelecer a sua saúde. E pode dizer o contrário, isso aqui não vai prejudicar por isso e por isso. Então, com relação a nós também, tem muitas coisas que vai ajudar a construir essa nossa humanidade, positivamente. Então, elas são moralmente boas. E aquilo que vai ajudar a nos destruir, elas são moralmente ruins. Mas o que vai nos dizer o que é moralmente bom e o que é moralmente ruim? Aqui entra aquilo que é a moral católica, aquilo que é a moral cristã. O que vai nos dizer é justamente a lei natural das coisas. E o que é essa lei natural? Quando nós falamos em lei natural, é importante a gente compreender que não se refere aqui, dentro da moral, ela não se refere a uma lei natural relativa a toda a natureza. Não. Como diz respeito à moral, ela se refere à natureza, apenas à natureza humana. Para dizer o quê? Que assim, esse pincel aqui, ele tem uma natureza e esse copo, ele tem outra. Então, tem muitas coisas que eu posso fazer com esse pincel que eu não posso fazer com esse copo. Por quê? Porque a natureza do copo pode não suportar, pode quebrar, entendeu? Mas esse pincel aqui suporta. Então, isso aqui é bom e pode ser vivido pelo pincel. Isso aqui é bom e pode ser vivido pelo copo. Ao passo que não pode ser vivido pelo copo. Para dizer o quê? Que a lei natural aplicada à nossa natureza humana, ela não pode, para que a gente não possa se comparar com outros seres criados, com outros animais. Tipo assim, mas o touro, ele pode ficar com todas as vacas que ele quiser, não é verdade? Mas é porque a natureza dele é de touro. Para nós homens, não é assim. Aí, dentro da lei natural, você vai dizer, mas por que para nós homens não é assim? Porque aqui vai agredir a família, que a gente percebe pela lei natural a necessidade da família. A lei natural é algo que Deus imprimiu em nós. Deus que nos criou, ele não nos dá simplesmente um monte de lei, ele não é apenas um legislador, como a gente já comentou aqui. Ele conhece aquilo que ele criou. Assim como o mecânico lá, o engenheiro conhece o seu carro, sabe quem vai escrever o manual, ditar o manual com todas as orientações, dizendo quando você tem que fazer uma revisão, dizendo quando você tem que trocar o óleo, dizendo tudo, como que você deve, para que tenha um rendimento melhor, como que você deve utilizar o seu carro. Por quê? Porque foi ele que fez, ele que conhece. Com relação a nós, meus irmãos, Deus que fez, Deus que nos conhece. Então, ele que vai também, por meio da lei moral, da lei natural, que ele imprimiu em nosso coração, nos deu a inteligência, nos fez capazes de, observando as coisas, naturalmente percebermos o que é bom para nós
e ao que é ruim, certo? Por meio da lei natural. Então, Deus nos deu essa capacidade. Ele que nos conhece, Ele sabe o que é bom para mim. Difícil a gente confiar, né? Mas isso é uma verdade. Quando Jesus veio, como que eram as coisas? Já existiam as leis. Você sabe que naquela época o poder religioso e o poder civil eram um só, né? Verdade que o Império Romano já havia tomado e que exercia o poder lá em Jerusalém. Mas você sabe que Herodes era o rei, né? E ali já existiam as leis, digamos assim, cerimoniais no templo. Aquela tribo de Levi era responsável pelo templo, era quem cuidava do templo. E já existiam também as leis jurídicas, e existiam as leis naturais, né? Existiam os 10 mandamentos. E Jesus, ele veio iluminar. Ele meio que deixou essa questão das leis jurídicas de lado ali, e ele trabalhou muito as leis naturais. Ele diz: eu não vim abolir, mas eu vim aperfeiçoar. Então ele diz assim: olha, se tá escrito na lei, não matarás, ele não extinguiu aquilo ali. Ele veio aperfeiçoar, ele veio dizer assim: aquele que... Eu, porém, vos digo, aquele que chama o seu irmão de ladrão, não é bem esse termo, aquele que xinga o seu irmão, aquele que agride, ele já está matando o seu irmão, certo? A gente sabe, por exemplo, que a gente não quer morrer, naturalmente a gente percebe que a gente não quer morrer. Então a gente sabe, compreende que é importante a lei que diga não matarás, que é importante eu não matar as pessoas de forma nenhuma. Jesus, ele vem ampliar isso aí, né? Não é matar, não é só quando você dá um tiro na pessoa. Você mata a pessoa acabando com a imagem dela, por exemplo, rotulando ela, nesse sentido que a gente vai ver lá na frente, não matarás. A gente vai aprofundar, certo? Então, dentro daquilo que é o projeto, a lei natural, é aquilo que vai dizer o que é bom, o que funciona, o que não funciona para nós, dentro daquilo que é o projeto de criação, de Deus para nós. A própria razão vai nos ajudar. Agora, precisa deixar claro que é uma razão ordenada, né? Mesmo quando se fala de moral, sem ser a moral cristã, a moral em si, é preciso já que haja assim, uma razão ordenada para que a gente possa distinguir as coisas. E dentro da moral cristã, mais especificamente, né? Porque uma razão que não é ordenada para o bem, ela não vai ajudar muito. Na verdade, existe um projeto de Deus para cada um de nós. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós não tínhamos esses conflitos. Nós vivíamos no paraíso em perfeita harmonia, na justiça original chamada. Então eu vivia sem conflitos comigo, esses conflitos que eu tenho hoje eu não tinha, sem conflitos com a natureza. Olha que coisa linda. Eu vi esses dias um caminhão de lixo, eu vi uma pessoa colocou um videozinho, um rio lindo, a natureza linda, sabe? Árvores, cheio de árvores ao redor, e um caminhão de lixo desses coleta lixo, simplesmente derramando, não era desse, era uma caçamba, derramando a caçambada de lixo, abriu assim, entrou de ré na correnteza, derramando aquela caçambada de lixo dentro do rio. Gente, você fica assim, sem acreditar num trem desse, né? Então, isso é uma desarmonia muito grande, a pessoa está fechado a observar aquilo que é a lei natural das coisas. Então, vivíamos em harmonia com a natureza e vivíamos em harmonia com Deus. O pecado entrou e quebrou essa harmonia. E você vê, o demônio, quando ele foi tentar Eva, ele já colocou assim, é preciso ter cuidado, porque o demônio é o pai da mentira. Ele já trouxe ali para Eva, mas Adão, como se Deus fosse um desmancha-prazer. Ele chega para eles e diz o que é verdade que Deus proibiu vocês de comer todas as árvores? Meus irmãos, não esqueça que o demônio, ali representado por uma serpente, era um anjo. Proibiu vocês de comer todas as árvores.
Aí eles dizem, não, só a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu, tal. Tudo bem, estava tranquilo. Ah, mas você sabe que se você comer, tal, tal, você vai ser igual a Deus. Quer dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal é tipo assim, isso aqui é próprio para o homem, isso aqui não é. Entende? Então, comer dessa árvore, você vai estar entrando em um espaço que não é seu, porque pertence a Deus conhecer isso aqui. E Deus não nos deu ainda essa permissão. Ele extrapolou. Então, o homem, quando ele pecou, extrapolou isso aí. Ele diz, não, agora quem vai dizer o que é certo para mim, não é mais Deus. Agora quem vai dizer o que é certo para mim sou eu mesmo. E isso acontece até hoje. Aconteceu e acontece com a humanidade. Certo? Como se Deus fosse um desmancha-prazer, como se os mandamentos viessem para estragar tudo. Né? Vocês conhecem aquela música? Porque que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Né? Tudo que dá prazer. Isso é o homem carnal. Então, o demônio, ele trabalha em nós essas coisas. A partir desse momento que o homem come, não é mais Deus quem diz o que é bom ou o que é ruim. Eu sei o que é bom para a minha vida. Meu corpo, minhas regras. Não é isso mesmo? Então, o homem ultrapassou esse limite. Mas por que a moral católica? Justamente por isso, porque quebrou essa harmonia, porque o homem ultrapassou esse limite e o pecado rompeu com essa ordem. Aí o que aconteceu? O nosso corpo, o homem carnal, passou a não mais seguir o homem espiritual, como era no início de todas as coisas, no princípio. Aí vem a questão da moral católica. Aí Jesus, que é o homem perfeito, ele vem e nos ensina a vivermos, para que possamos ir restabelecendo essa imagem que o pecado nos tirou. Vivemos com dignidade, buscando viver a dignidade de filho de Deus. E assim, para fechar isso aqui, né? Então, a moral católica, ela segue essa questão da lei natural. Os 10 mandamentos, nós vamos trabalhar muito com isso aí. E assim, fechando isso aqui, tem 3 pontos muito importantes, que é assim, digamos assim, que é bem a base, não sei se é a base, a palavra-chave, mas que nos orienta, nos direciona dentro disso que é a moral católica. Uma é aquela famosa frase, os fins não justificam os meios. Às vezes você tem um fim que é bom, mas para eu ajudar alguém, eu não posso roubar para ajudar alguém, porque aí já compromete aquilo que é o fim. Certo? Então, meus irmãos, isso é forte. E muita gente, e a gente às vezes distorce as coisas, mas os fins justificam os meios. Não. O fim precisa ser bom e o meio precisa ser bom também. Porque com Deus não existe essa cumplicidade do mal com o bem. Outro ponto é a dignidade da pessoa humana, que a gente já falou. Nada dentro da moral católica, o homem é a obra-prima de Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Nada deve acontecer para prejudicar essa dignidade. Tudo que tira essa dignidade do homem não é bom, não é moralmente bom. E o outro ponto é essa questão da lei natural das coisas. Aquilo que é naturalmente segue a lei natural é moralmente bom e aquilo que não segue é moralmente ruim. Então, esses 3 pontos ficam aí registrados, né? E a gente vai continuar no próximo vídeo.